Obra mesma, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo é o de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 16. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Nós lemos aqui nesta noite, em um livro que em si traz o nome de Atos dos Apóstolos. Livro este que foi escrito pelo doutor e historiador Lucas. Eu falo doutor porque, segundo os escritos, Lucas ele se formou na área da medicina. Eu falo historiador porque este livro de Atos ele é tido pelos estudiosos como livro histórico. Por isso que eu falei doutor e historiador Lucas. O capítulo deste livro que lemos foi o de número 12, e o versículo que lemos foi o de número 16, correto? Só que, para compreendermos melhor esse texto, é necessário voltarmos para os primeiros versículos deste capítulo. Pois de acordo com os primeiros versículos, está escrito que, um determinado dia, o rei Herodes Agripa mandou prender alguns irmãos que pertenciam à igreja primitiva. Dentre esses irmãos que foram presos, está o apóstolo Tiago. E o texto diz que Herodes mandou prender esses irmãos no intuito de maltratá-los, publicamente envergonhá-los. Na verdade, Herodes queria agradar a liderança judaica. Só que não ficou só nos maltratos, porque além de maltratar, Tiago também foi decapitado, morto. Os irmãos notaram que Tiago foi maltratado, foi decapitado, mas mesmo assim não negou a fé, mesmo assim não abandonou a Jesus. E Tiago nos deixou uma grande lição, porque nós vivemos em uma época em que algumas pessoas, que eu não vou generalizar, cheio de mimimi, algumas pessoas que só porque não tem dinheiro para pagar uma conta, já quer parar de pregar, já quer parar de cantar, já quer parar de fazer parte do departamento, já quer parar de vir para a igreja. Eu sei do que eu estou falando, eu já fui pastor de 6 igrejas. Às vezes tem pessoas que só porque fez uma oração e Deus não respondeu na hora que ele e ela queria a resposta, já quer parar de frequentar a igreja, já quer abandonar a Jesus Cristo. E eu preciso te falar, viu, que haverá dias que o vento vai soprar, haverá dias que as ondas vão bater no teu barco, haverá dias que o sangue vai dar na canela, haverá dias que a enfermidade vai chegar, haverá dias que vai ficar tudo de cabeça para baixo, mas a opção não é parar, a opção não é desistir, a opção não é jogar tudo para o alto. E qual é a opção, pastor? A opção é permanecer crente, a opção é permanecer firme, a opção é permanecer fiel. Deus te trouxe aqui nesta noite para te falar, se tem uma coisa que eu honro, é resiliência. Eu sei porque eu estou pregando para alguém aqui, porque a palavra é para quem está aqui. Eu estou pregando para alguém aqui que o sangue está dando na canela, tu está a ponto de largar tudo, mas mesmo assim, meio a esse frio, tu falou, eu vou para a casa do Senhor, vou oferecer culto a Deus, e os céus estão falando, eu vou honrar a tua resiliência. Eu sei que o teu cenário está falando, para, desiste, larga, joga tudo,
tudo, o cenário está te falando isso, mas os céus estão falando: continua, continua, continua. Está chegando a hora de eu me manifestar, está chegando a hora de eu agir, está chegando a hora de eu te mostrar que você tem dono, está chegando a hora de eu te mostrar que você tem um Deus que cuida dos seus. Olha aqui. Só que o texto diz que quando Herodes mata Tiago, isso agrada os judeus, e além de agradar, a popularidade de Herodes cresce. E quando a popularidade dele cresce, provavelmente ele viu que o caminho era esse. Não está na Bíblia, mas por favor me permita conjecturar. Imagina alguém chegando para Herodes e falando: olha, rei, se o senhor matou Tiago, um dos líderes da igreja primitiva, e a tua popularidade cresceu, então o caminho é esse aqui, ó. Não pega qualquer um, não mata qualquer um, pega os linhas de frente, pega os cabeças. Irmãos, quem está aqui é um rei, e se tem uma coisa que o rei entendia era do quê? De estratégia de guerra. Você já ouviu falar, não foi, dessa estratégia de guerra? Você já ouviu falar que fala que quando mata o cabeça pensante, o que acontece? O exército todo é dispersado, correto? Só que essa estratégia de guerra só funciona lá fora, aqui dentro ela não funciona. Porque aqui dentro, se matar Tiago, Deus vai levantar Pedro, e se matar Pedro, Deus vai levantar João, e se matar João, Deus vai levantar André, e se matar André, Deus vai levantar o pastor Heber Valério, e se matar o pastor Heber Valério, Deus vai levantar alguém. Mas a obra dele não vai parar. Os judeus tentou parar a igreja de Jesus e não deu conta. Os romanos tentou parar a igreja de Jesus e não deu conta. Os imperadores tentou parar a igreja de Jesus e não deu conta. Veio uma pandemia e falou: agora eu acabo, agora eu arrebento, agora eu fecho as portas, e mesmo assim não deu conta. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Não vai prevalecer. O diabo não derruba, o diabo não arrebenta aquilo que Deus levantou. Então, por favor, imagine alguém falando: olha, rei, se tu matou um dos líderes e a tua popularidade cresceu, então o caminho é esse, continua pegando a liderança. Imagina alguém falando para Herodes: tem um camarada aí que está dando trabalho para o teu reino, é melhor o senhor prender ele, julgar ele e condenar. Porque eu fiquei sabendo que no dia da festa de Pentecostes, ele começou a pregar, e após a pregação dele, quase 3.000 almas se converteu a esse Deus dele. Eu fiquei sabendo que outro dia, às 3 horas da tarde, na hora do sacrifício vespertino, ele foi para o templo, e quando chega na porta, tem um homem que é coxo. Ele pega ele pela mão, coloca de pé, e após essa cura, quase 5.000 almas se converte a esse Deus que ele serve. Ele está dando trabalho para o teu reino, é melhor prender ele. Como é que ele se chama? Ele se chama Pedro. Pega ele, Herodes, prende a Pedro. Deixa eu fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Vocês já viram atirar pedra em árvore que não produz? Atirar pedra em árvore que não dá fruto? Só atira pedra em árvore que produz, em árvore que está dando fruto. Relaxa, eu sei que o Zé Povinho está fazendo questão de pegar teu nome e espalhar mentira por aí, de espalhar fofoca por aí. Eu sei que o Zé Povinho tem a mania de pegar teu nome e espalhar nas redes sociais, espalhar no grupo do WhatsApp. Mas relaxa, relaxa, que quanto mais se levantarem, quanto mais se opuserem, quanto mais te criticarem, mais você vai crescer, mais você vai multiplicar. Sim, é assim que a Bíblia diz em Êxodo do capítulo 1, no versículo 2: quanto mais oprimiam os filhos de Israel, tanto mais eles se multiplicavam e tanto mais eles cresciam. Quanto mais se levantarem, mais unção Deus vai te dar para pregar. Quanto mais se levantarem, mais unção Deus vai te dar para louvar o nome dele. Quanto mais se levantarem, mais dons espirituais Deus vai te dar. Eu falei dons no plural, não falei dom no singular. Eu estou falando que quanto mais
se levantarem, Ele vai te dar variedade de línguas estranhas, vai te dar interpretação de línguas, vai te dar profecia, vai te dar palavra de conhecimento, vai te dar palavra de sabedoria, vai te dar discernimento de espírito, vai te dar dons de curar, vai te dar operação de maravilhas, vai te dar o dom à fé. Vai, deixa se levantar, porque quanto mais se levantar, Deus vai te arrancar desse emprego, vai dar teu negócio próprio, vai salvar pai, vai salvar mãe, vai salvar filho, vai salvar filha. Deixa se levantar, né, pai? O céu está falando aqui nesta noite. Relaxa, sossega, deixa os Zé Povinho espalhar mentira. Enquanto estão caluniando, vai ficar parado, mas você vai crescer, vai multiplicar, vai crescer, vai multiplicar. Prende a Pedro. Herodes mandou pegar Pedro e levou Pedro para a prisão. Só que na hora que Pedro vai para a prisão, sabe o que acontece, pastor Heber? Aí a igreja pegou umas panelas e foi para a porta do palácio de Herodes bater panela. Foi isso? Foi isso? Na hora que Pedro vai preso, a igreja vai usar a arma mais poderosa que existe na face da terra. Eu preciso te falar que essa arma Deus não deixou nas mãos de nenhum exército, Deus deixou nas mãos da sua igreja. Que arma é essa, pastor? É o 22, é bem maior. Então é o 32, é bem maior. Então é a 380, é bem maior. Então é a 765, é bem maior. Então é a ponto .40, a ponto .50, a metralhadora 12, é bem maior. Já dizia a rainha da Inglaterra: eu tenho mais medo de um crente ajoelhado do que as armas bélicas da Inglaterra apontadas para minha cara. Ela sabia que quando o crente se ajoelhava, Deus se colocava de pé para agir a favor desse cristão. Eu tenho uma palavra de Deus para te falar aqui nesta noite. Vem para a oração e veja o que Deus vai fazer contigo. Essa arma é a oração. Esta arma, ela é tão poderosa que você usa ela aqui e Deus age lá no Ceará. Você usa ela aqui e Deus age lá em João Pessoa. Você usa ela aqui e Deus age lá em Pernambuco. Você usa ela aqui e Deus age lá em Alagoas. Você usa ela aqui e Deus age lá em Aracaju, lá na Bahia, lá em Minas Gerais, lá no Rio de Janeiro. Essa arma, ela é tão poderosa que quando você usa, Jesus pega o traficante, dá um banho no chuveiro da graça, levanta na presença dele, batiza com seu espírito e fala: agora vai pregar a minha palavra, vai fazer a minha obra. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Isso é o método da pedagogia. E fale-me assim para ele e para ela: não perde tempo com o Zé Povinho. Fala: não perde tempo. Fala: vem para oração. Fala: não vai postar em direta no status do WhatsApp. Fala: não vai postar em direta no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais. Vem para oração, rapaz. Vem para oração, pai. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar: corra para oração, rapaz. Nós estamos vivendo em uma época em que muita gente quer pregar, muita gente quer cantar, muita gente quer se envolver com o ministério. Oração que é bom nada. Passa o dia todinho maratonando série, passa o dia todinho mexendo em redes sociais. Orar que é bom nada. Não passa uma hora em oração, não passa 2 horas em oração. Sabe quando Deus vai levantar um pregador, uma pregadora, um cantor, uma cantora, um obreiro preguiçoso na oração? Nunca vai levantar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar: bora, rapaz, tu já está atrasado. Corre para oração, pai. Corre para oração. Corre para oração e veja o que eu vou fazer contigo. A oração vai ser a alavanca que vai te jogar mais longe do que você imagina. A oração vai te fazer atingir níveis que você nunca sonhou. A oração é bate que ela mandará a compra é pra que teu é beber mandar bato que bate a galadora é bem de me cair é pra bacante que ela é o que sai é a oração. Deixa eu contar uma coisinha aqui. Eu morava aqui, no interior de São Paulo.
Eu morava em Pirassununga. E mandaram a mim e a minha esposa e o meu filho mais novo, que hoje está com 18, para pastorear numa cidadezinha aqui em São Paulo, mas bem longe. Ali era campo missionário, pastor. Campo missionário. A igreja anteriormente, pastor Eber Valério, era um bar. E quando eu cheguei lá, ainda parecia um bar, cheio de prateleira de cachaça, balcão de cachaceiro na igreja. Quem dirigia a igreja era amaciado e ainda tinha um caso com a irmã da igreja. Olha para onde Deus mandou eu e minha família. E nós fomos. Quebrei balcão, tirei prateleira, pintei a igreja. Pelo amor de Deus, pastor, não pode mexer aqui que o salão não é nosso. Estão pagando aluguel? Então eu vou quebrar. Aí quebrei tudo, arrumei, deixei com um cara de que aqui é igreja, não é bar. Ficou cara de igreja. Era eu, minha esposa, meu filho e a secretária. E 1, 2, 3 gatos pingados. E eu comecei a orar, jejuar e visitar com a minha esposa. Orar, jejuar e visitar. Chegava à noite no culto, pastor Hebe, eu pregava como se fosse congresso. Mas eu pregava com força, força. E o povo passava e às vezes era só eu, minha esposa e meu filho. E a esposa disse, pastor é doido. Tem quase ninguém, ele está pregando com essa força, com essa vontade. E quantas vezes, quando a gente começava o culto, eu dizia para minha esposa, amor, cumprimente os irmãos aí com a parte do Senhor. E ela dizia, agora ficou doido, né? Porque não tem ninguém aqui, só tem eu, você e o Azaf, pequenininho. Eu falei, tá cega? Tá vendo os irmãos aí não? Tinha ninguém, irmão. Mas eu estava orando, eu estava crendo no Deus que eu estava orando. E ela saía de cadeira em cadeira. A parte do Senhor, não tinha ninguém. Parte do Senhor, parte do Senhor. Não tinha ninguém na igreja, mas ela saía cumprimentando. É isso. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Daqui a pouquinho Deus enviou um, Deus enviou outro, enviou uma família, enviou outra família. Daqui a pouquinho a igreja está lotada, ao ponto do povo ficar em pé, igual o pastor Heber estava falando, lá fora da igreja. Às vezes ia até para o meio da rua. Sabe o que aconteceu? O camarada que dirigia a igreja antes de mim, que estava dando dor de cabeça para o ministério, com inveja, teve um dia que eu estava saindo de manhã para visitar com a minha esposa. Aí ele estava lá fora da igreja gritando, cadê esse pastorzinho? Hoje eu quebro ele. Hoje é irmãos, alagoano. Hoje ele vai ver o que é bom para tosse. Sai para fora. Irmãos, eu falei, Jesus, eu não vim aqui para ser envergonhado, não. Eu não vim aqui para arrumar confusão. Mas eu não vim aqui também para ser envergonhado, não. Eu falei, eu vou lá falar com ele. Quando eu falei na hora, eu vou lá. Aí o Senhor falou comigo, se ajoelhe e vá orar. Eu falei para a esposa, ajoelha, vamos orar. Se ajoelhamos para orar. Quando começamos a orar, você sabe quando a oração começa a ficar boa, né? A atmosfera muda, você esquece de tudo. Daqui a pouquinho a oração ficou tão boa que a gente esqueceu do camarada lá gritando lá fora. Houve silêncio total. Quando houve silêncio total, eu falei, vamos agora para a visita. Na hora que a gente saiu para a visita, quando a gente está andando na rua, quem é que vem na minha direção? O camarada que estava espraguejando lá na frente da igreja. Me ajuda aqui, varão, por favor, fica de pé, por favor. Eu sei que é antiético usar obreiro para ilustração, mas olha aqui. Ele vinha na minha direção, ia daqui para lá e ele vinha de lá para cá. E eu falava, Jesus, eu não vou voltar. Falei, Jesus, se eu apanhar aqui na rua, o que é que a minha esposa vai achar de mim? Vai me chamar de quê? E ele vinha na minha direção, e eu ia daqui para lá, e ele vinha de lá para cá. Eu falei, eu não vou voltar. Eu ia, quando ele via, quando chegou perto dele, eu corria. Na hora que eu abracei ele, desmontou ele. Ele começou a chorar na hora. Ele falou, me perdoe, pastor. Eu falei, varão, eu vim aqui foi para te ajudar, para te estender as mãos. Irmão, se eu tivesse saído para arrumar confusão, se eu tivesse saído para arrumar briga, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Se eu tivesse ido arrumar confusão, como era que o nome ia ficar? E olha o que Deus fez no ministério, olha o que Deus fez na igreja durante o período que nós pastoreamos lá.
Porque Deus não nos chamou na hora da luta, na hora da dificuldade, para ficar arrumando briga, para ficar arrumando confusão. Ele está falando: corre para a oração e veja o que é que eu vou fazer. Deus está falando com gente aqui que já não está aguentando mais. Você já falou: mas pisou no meu calo, eu vou pegar pelo cabelo. Pisou no meu calo, eu vou pegar pelo... Deus está falando ou não está? Eu vou pegar pela gravata. Mas Deus está falando: vem para a oração, que a oração vai moldar o teu caráter. Vem para a oração, porque quanto mais você se aproxima dele, mais parecido com ele você vai ser. E se você for parecido com ele, não vai ter lugar para briga, não vai ter lugar para confusão, não vai ter lugar para contenda, rapaz. Pedro é levado para a prisão e a igreja corre para a oração. Os irmãos são sabedores para onde Pedro foi levado. Para a Torre de Antônia. Você conhece? Recebeu esse nome em homenagem a Marco Antônio, protetor e aliado político de Herodes, general também e etc. Prisão, os muros tinham aproximadamente 18 metros de altura, 4 torres na ponta, 3 torres 22 metros, uma das torres 31 metros. Da torre mais alta fica o vigia para ver a cidade, quando vê os inimigos, e para ver o pátio do templo, que está ao lado da prisão, que a prisão e o templo são interligados. Alto, as portas dessa prisão é de ferro. Herodes ainda colocou 16 homens para cuidar de Pedro, de 4 em 4, alternando os seus turnos. Vai a pergunta: tinha como Pedro fugir dessa? Tinha como Pedro escapar dessa? Imagina na cabeça dos soldados e do povo: já era, acabou. Mas a igreja estava orando. Pedro é mandado para a cela, lá está acorrentado, soldado à direita, soldado à esquerda, 2 soldados na porta. E a Bíblia diz que na noite anterior ao julgamento de Pedro, Pedro está entre 2 soldados. E sabe o que acontece? De repente, um resplendor de luz entra na cela. E com o resplendor, quem é que entra? O anjo do Senhor. Vai onde está Pedro, toca ao lado dele e fala: Pedro, depressa, se levanta, coloca as sandálias, veste a roupa, coloca a capa e me segue. Quando ele fica de pé, aí a Bíblia diz que as cadeias que o prendia caíram por terra. Quando ele fica de pé, quando ele toma uma atitude, as cadeias caem por terra, as cadeias são quebradas. Mãozinha direita levantada, quem quiser, quem não quiser pode ficar com a mão baixa também. Os céus está falando: eu estou quebrando cadeias desta noite. Elebai, tem familiar teu que vai te mandar mensagem no WhatsApp, tem familiar teu que vai te mandar mensagem no Instagram, no Facebook, tem familiar teu que vai te ligar e vai falar: fui liberto do álcool, fui liberto das drogas, fui liberto do tráfico, fui liberto, estou na presença de Deus, estou indo para a igreja, Deus está quebrando cadeias hoje. Irmão, não vim aqui brincar de ser pregador, eu já passei dessa fase faz tempo, é 28 anos pregando esse evangelho. Eu vim aqui falar: os céus estão quebrando cadeias hoje. Prepare, aquela pessoa que tu já orou tanto, aquela pessoa que tu já jejuou tanto, os céus estão falando hoje: eu já dei ordem aos meus anjos, já dei a palavra, está indo lá, vai quebrar cadeias, vai quebrar corrente. É uma rata. Prepara que dentro de breve vai entrar por essas portas de mãos dadas com você, dando glória a Deus. Tem um detalhe aqui. Tem um detalhe. Olha aqui. Pedro está dentro da cela. Pela manhã ele vai ser julgado. E à noite, antes do anjo despertar ele, o que é que Pedro está fazendo? Dormindo. Não está na Bíblia, mas eu tenho direito. Para mim, ele dormia, roncava e babava. Porque tu sabe que crente é assim. Às vezes está tudo de cabeça para baixo. Ele dorme, ele ronca, ele baba. Imagina os soldados olhando para o outro e falando: ih, amanhã de manhã já era para esse aí. Se Pedro fosse baiano, eu acho que ele ia falar bem assim: sabe de nada, inocente. Enquanto vocês estão zombando, rindo de mim, existe um Deus que vai agir a meu favor. É só conjectura, tá bom, irmãos? Imagina, o camarada está para ser julgado pela manhã. E ao invés de estar se descabelando, desesperado, porque às vezes, quando tu está para ir fazer um exame pela manhã, tu fica desesperado, ou não é?
O que será que vai sair do exame? O que será que vai sair amanhã? Imagina um camarada que está para ser julgado pela manhã e tu sabe que a condenação era o quê? Era a morte. Não está na Bíblia, mas eu só tenho uma explicação lógica para isso aqui. Para essa tranquilidade. É o que Jesus falou para Pedro. É a única explicação lógica. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Pedro, quando tu era moço, tu se vestia sozinho, tu ia para onde tu queria, mas vai chegar um tempo que quando tu quiser se vestir, vão ter que vestir a você. Andar sozinho não vai dar conta, porque tu vai estar velhinho, rapaz. Tu vai ficar, não vai morrer nem tão cedo. Ei, alguns escritos dizem que quando ele foi preso aqui, ele tinha aproximadamente entre 43 a 45 anos. Se é verdade esse conteúdo extra bíblico, então com 43 a 45 está no vigor ainda, tá? Não está? Estou com 43 e ainda aguento correr? 43 anos. Então, Pedro tá ou não está no vigor? Imagina Pedro pensando, peraí, ele falou que eu ia ficar velhinho. Eu ainda estou no gás. Morrer? Vou não, vou sair dessa prisão. Porque aquele que me fez a promessa, é só conjectura, tá? Aquele que me fez a promessa é fiel para cumprir a mesma. Deixar sua boca do pastor Heber Valério para falar nessa noite sobre promessas. E os céus te trouxe aqui nessa noite para falar, hoje eu estou desengavetando promessas. Só que tem pessoas aqui que depois que os céus te liberou uma palavra profética, depois que os céus te liberou a promessa, parece que desandou, foi ou não foi? Parece que piorou, foi ou não foi? Aí você falou, parece que depois que Deus me prometeu piorou, parece que piorou, ficou tudo de cabeça para baixo. Aí você fala, eu acho que é porque o profeta falou da carne, eu acho que é porque a profetisa falou da carne. Não, profeta e a profetisa não falou da carne, está tudo de cabeça para baixo. Sabe por quê? Eu costumo falar, irmãos, exagerando mesmo, exagerando. Quando Deus nos faz uma promessa, sempre, irmãos, eu falo sempre exagerando. Ei, a promessa que Ele nos faz nunca condiz com a nossa realidade. Vocês notaram com isso? Ele fala bem assim, ó, eu vou te dar um carro. Aí a pessoa nem carta de motorista tem. Por quê? Porque a gente vê o agora. Ele vê você com a carta na mão. Aí ele fala bem assim, ó, tu vai casar e não vai demorar. Aí tu fala, ixi, já vou morrer para titio, para titia, nem namorada eu tenho. Você viu agora, ele já está vendo você no altar. Aí Deus fala bem assim, ó, tu vai ter casa para alugar e não vai morar de aluguel. Fala, até de aluguel eu moro, como é que pode? Tu está vendo agora, ele já está te vendo no ramo imobiliário lá na frente. É assim que funciona. Os céus te trouxe aqui nessa noite para falar, relaxa, a partir de mim, não é a partir da manhã não, viu? A partir de hoje eu começo a desengavetar promessas, e promessas que foi liberado há anos começarão a acontecer, começarão a se cumprir. Depois desta noite, olha aqui para mim. Eu sei que é difícil olhar para o menino é feio, mas olha aqui para mim. Este menino que vos fala já leu a Bíblia Sagrada algumas vezes, de Gênesis, Apocalipse, e não tem necessidade de eu falar quantas vezes que eu já li, mas das vezes que eu já li essa Bíblia, nesses 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, eu nunca vi uma vez sequer que Deus prometeu algo para alguém e Ele não foi fiel para cumprir com a sua palavra. Mas todas as vezes que Ele prometeu, Ele sempre foi fiel e cumpriu com a sua palavra. Alguém aqui pensou, pastor, o senhor pode me provar com luz da Bíblia Sagrada que Ele promete e Ele cumpre? Eu te provo com luz da Bíblia. Posso te provar? Te provo. Gênesis capítulo 21, versículo 1, está escrito assim, ó: e visitou o Senhor a Sara, como lhe havia dito, e fez o Senhor a Sara como lhe havia prometido. A Bíblia diz em Números, no capítulo 23, no versículo 19: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 40, no versículo 8: cega-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 55, no versículo 11: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12: viste bem
mim, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A Bíblia diz em Ezequiel no capítulo 12, no versículo 28, lá no finalzinho: e a palavra que eu falei, esta se cumprirá, diz o Senhor Jeová. A Bíblia diz em Abacuque no capítulo 12, no versículo 3: se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. E para concluir, a Bíblia diz em Mateus no capítulo 24, no versículo 35, ó: passarão os céus, passarão a terra, 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 mas as minhas palavras não hão de passar. Ele é batalha. O que ele prometeu ainda está de pé, rapaz. Ele não vai mudar a palavra dele. Ele vai mudar o cenário só para cumprir o que ele te falou. Ele vai. Fala para essa pessoa que está ao teu lado. Fala, a palavra está de pé ainda, pastor. Fala, a palavra ainda está de pé. Fala, a palavra ainda está de pé. Se o diabo falou, está falido. Mas se Deus falou, está falado. Rebate que me doreu, é pé praia. Ele é bacante, quer. É pra popetereu, é queimante, quer levar aí. Aumenta um pouquinho. Ai, ela é Maravai. Aproveite. É bate que me doreu, é prepacador, é mate que ela é apador, é vai. Ela é mate que ela é babou. É praia, é mete que o itor é pai. É beber, é bataca, bator, é bataca, lavador, é bataraia. Calça a sandália, vesta a roupa de segue, vem comigo. Me ajuda tu aqui agora. Olha aqui. Como é teu nome? Agora é o anjo. Esqueça o Romário, agora é o anjo. Aí a Bíblia diz, ó, que o anjo ia na frente. Desce, pode ser, pastor. O anjo ia na frente e Pedro vinha atrás, ó. E o anjo ia na frente e Pedro vinha atrás. Vem para cá, não precisa descer não. E o anjo ia na frente e Pedro vinha atrás. Chegou uma hora que Pedro começou a olhar assim e falou: que é um anjo. Deus enviou o seu anjo para me tirar da prisão. Nem Pedro está dando conta de acreditar no que Deus está fazendo aqui. Irmãos, use esse método da pedagogia e fale para essa pessoa que está ao teu lado. Fala: se prepare, viu? Tu vai ficar abobalhado. Vai ficar abobalhada com o que Deus vai começar a fazer em ti. Eu estou pregando para pessoas aqui que não sabem nem o que é pregação, mas o céu está falando: porquanto a sabedoria entrará em teu coração e o entendimento será suave a tua alma. Textos que tu leu e nunca compreendeu, e o céu está falando: vou começar a te revelar. Eu estou pregando para pessoas aqui que não sabem nem o que é música, porque quando recebe a oportunidade para cantar, fala para o músico: me dá um dó. Aí o músico dá um dó, a pessoa canta em lá, fá, sol, semitona mais do que tudo, desentoa mais do que tudo. Se o músico não tiver um ouvido absoluto, vai passar apertado. Mas sabe o que Deus vai fazer? Vai trazer um diapasão dos céus, vai afinar tuas cordas vocais, vai cantar mais do que um canarinho. Vai ter gente que vai falar: mas como é que pode? Não cantava até onde? Já está cantando com essa perícia, já está cantando com essa habilidade, já está pregando com essa perícia, já está pregando com essa habilidade. Como é que pode? É que o céu está falando que eu falei com você. Vai fugir da normalidade. Será tão extraordinário, será tão sobrenatural, que nem você vai dar conta de acreditar. Vai falar: sou eu mesmo, está acontecendo comigo mesmo, é com você mesmo. Deus achou graça em você. E prepare para viver o que nunca viveu. Prepare para atingir níveis que você nunca atingiu. É Ele. Só falta uma coisa: a porta de ferro está lá. E a Bíblia diz, ó, que quando o anjo chega diante da porta de ferro, a porta de ferro, ó, abriu-se, obrigado, abriu-se por si só.
Vem um camarada metido a besta, fala bem assim, ó, criei energia. Vem outro metido a besta, criei a porta movida a sensor. Tu vai pro shopping, quando tu chega na porta do shopping, a porta faz o quê? Por quê? Porque é movida a... Mas para ser movida a sensor precisa de quê? Primeira porta movida a sensor aqui, ó. Sem precisar de energia. Chegou diante da porta e a porta abriu-se sozinha. Ei. Eu estou pregando para pessoas aqui que já bateu uma vez na porta e ela não se abriu. Bateu duas e ela não se abriu. Prestou concurso e não passou. Fez a entrevista e o psicólogo falou o quê? Volta para casa que a empresa vai te chamar e nunca te chamou. Sabe por que a porta? Porque a porta estava fechada. Só que o Senhor está falando, a porta recebeu a palavra de ordem hoje. Hoje a porta recebeu a palavra de ordem, prepare-se. Prepare-se, agora não vai nem precisar bater nela mais. Mas eu tentei uma vez e não deu certo. Não deu certo a primeira, vai dar certo a segunda. E não der certo a segunda, vai dar certo a terceira. E se não der na terceira, vai dar na quarta. E se não der na quarta, vai dar na quinta. E se não der na quinta, vai dar na sexta. Vai dar semana que vem. Mas a opção não é parar, rapaz. A opção não é desistir. Deus está falando, eu já dei a palavra de ordem para a porta. Agora prepare-se, a porta já recebeu a palavra. Não vai precisar nem bater. Quando tu chegar diante dela, ela vai se abrir e vai falar, pode passar. Pode passar, pode passar. Ei, porta de ferro aqui exemplifica problemas insolúveis, problemas que não tem solução. Não foi o que te falaram? Falaram, larga a mão, já era, acabou. Não tem como tu passar por essa porta. Tu quer cursar direito, tu quer cursar medicina, logo essa faculdade que é caríssima. E o céu está falando, relaxa, eu já dei palavra para a porta. Ela já está se abrindo. Entra por ela. Passa por ela, entra por ela, passa. Acabei. Aí olha aqui. Quando Pedro sai da prisão, a Bíblia diz que ele vai correndo, vai rápido para a casa de quem? De Maria, mãe de João ou Marcos. Chega lá, bate na porta. Quem é que ouve? Rude, se você quiser falar. Rude. Bateu lá, ela ficou tão eufórica, contente, alegre, que não quis nem abrir. Voltou rápido para dentro. Pedro está aí fora, está batendo no portão. Tá louca, menina? Está fora de si? Não é Pedro não, Pedro está preso. Você deve ter visto o anjo dele. E Pedro insistiu lá, batendo no portão. Ele insistiu tanto que os irmãos foram lá abrir. Quando os irmãos abriram e viram que era Pedro, ficaram atônitos. Ficaram assustados. E Pedro falou, cala a boca, fica quieto, não fala nada não. Agora deixa eu falar um pequeno detalhe aqui. Deixa eu falar. Herodes colocou quantos homens para cuidar de Pedro? 16, não foi? De 4 em 4, alternando nos seus turnos. Por que esse cuidado, pastor Heber? Às vezes a gente não pensa. Você sabia que Pedro já tinha fugido uma vez da prisão? Atos capítulo 5, a partir do versículo 15 e 16. Está escrito, que as pessoas traziam enfermos de todas as partes. E as pessoas ficavam à beira do caminho, para quando Pedro passasse, ao menos a sombra dele se projetasse na pessoa. Aí a Bíblia diz que os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos, muita gente recebeu libertação. Aí o líder dos saduceus fez, sabe o quê? Prendeu Pedro e alguns apóstolos. Vai para a prisão. Quando eles estão lá na prisão, versículo 16, 17, 18, diz bem assim, que o anjo foi lá na prisão, abriu a porta da prisão e falou bem assim, volta para o templo e vai anunciar o caminho da salvação. Eles vão para casa, pela manhã, correm para o templo e começam a pregar novamente. Chega amanhã, os líderes dos saduceus, os religiosos, marcam a reunião para julgar Pedro, para julgar os apóstolos. Aí na hora que a reunião está marcada, eles falam bem assim, vai buscar os apóstolos. Quando chega lá na prisão, o portão está fechado, os soldados estão lá, mas cadê os apóstolos? Não está lá mais. Cadê Pedro? Não está lá mais. Aí daqui a pouquinho alguém chega e fala, olha, de fato a prisão está lá, os soldados estão lá, a porta está fechada, mas os discípulos não estão lá dentro mais. Onde é que eles estão? Onde é que está? Daqui a pouquinho chegou alguém correndo e falou, os discípulos que foram presos ontem, está lá no templo pregando de novo, está lá no templo pregando novamente. Então quando ele porta 16,
vocês aqui, ele está falando: quero ver fugir agora, quero ver escapar agora. Sabe de nada o inocente, que quando Deus levanta, não tem capeta que derrube, não tem capeta que atrapalhe, não tem capeta que interfira. Se não chegou a hora, eu quero ver atrapalhar. Eu quero ver, irmão, eu quero ver o inferno aguentar alguém que está debaixo de submissão dos céus. Se os céus falou, vai, vai, rapaz. Se os céus falou, tô contigo, vai pra cima. Tá com medo por quê? Tá assustado por quê? Pode ter 1000. Se ele falou, vai, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita. Você não vai ser atingido. Agora, ó, vocês notaram que na hora que Pedro vai preso, a igreja vai fazer o quê? E agora, quando Deus fez um milagre, a igreja não está crendo. Vocês entendem um negócio desse? Não orou para Deus agir a favor de Pedro? E por que é que quando Deus age, a igreja não está crendo aqui? A igreja não está acreditando aqui? Não é Pedro que está aí não, é o anjo dele. Pedro não. Mas a igreja orou. E Deus não trabalha com pessoas que estão em cima do muro, não. Porque ou você crê ou você não crê. Você não orou? Você não pediu para Jesus salvar ele e ela? E a sua oração ainda foi assim: Jesus, faz o teu querer. Aperta. Mas eu quero da tua presença. Aí Jesus começou a apertar, tu correu para a oração, não foi? Pelo amor, por favor, Jesus, não aperta muito não. Você não orou? Em cima do muro não dá. Ou é de um lado ou é do outro. Em cima do muro não dá para você ficar. Toma atitude, toma postura. É mais. É baracatiquio, irmão. Em cima do muro não dá. Ou é de um lado ou é do outro. Ele não trabalha com pessoas com dúvida. Você não orou? Você não pediu para te usar do ministério da palavra? Só por causa dessa lutinha já está querendo largar? Só por causa dessa dificuldade já está querendo parar? Só por causa de meia conversinha já está querendo parar? É 28 anos pregando esse evangelho. Se vocês soubessem um pouquinho do que já falaram, do que já comunicaram a meu favor, se eu fosse dar ouvido a tudo, eu não estaria hoje aqui com vocês. Pouco me importa com que A, com que B, com que C vai falar a meu respeito. O que importa é que os céus têm falado a meu respeito. Se fala não é crente, mas os céus falam: é meu filho, tomem aí, eu fico com a palavra que ele me deu. Mas o problema de muitos cristãos é que preferem acreditar de uma palavra negativa, de uma palavra de um atribulado, do que acreditar na palavra que Deus te falou. Para de ouvir esse bando de Zé Povinho, rapaz. Ouve aquele que te falou, que te liberou a palavra. Pouco importa. Ei, tu falou, me levanta da palavra, me levanta do louvor, age, faz, abre aquela porta. E Deus falou: agora eu vou fazer. Aí na hora que o negócio apertou, tá em cima do muro, tá em dúvida, não é? Mas ele tá falando: ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Mas se você decidir que quer, eu estou disposto a agir. Se você decidir que quer, se prepara, que o que eu vou fazer com você, eu nunca fiz com ninguém. Eu nunca operei na vida de ninguém. Eu nunca me manifestei como eu vou me manifestar na sua vida. Você quer? Se você quer, se você quer, então prepare-se. Esconda-me em ti.